Excepcionalmente nessa quarta, não é? O Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Normalmente a gente traz o quadro toda segunda, mas hoje, excepcionalmente, vamos estar realizando na quarta-feira. E a pauta é gestão de trânsito e suas fatais consequências para a sociedade. A falta de gestão de trânsito e as suas fatais consequências para a sociedade. Bruno Sobral, boa tarde. Boa tarde, ilustre Jorge Bianchi, Rafael, Danilo, Naldo e demais integrantes aqui do programa de Hoje na Cidade. Enorme satisfação, em tempo de antemão, desejar um feliz 2023 para todos que nos acompanham e nos dão o privilégio, né, de estarem nos acompanhando, seja pelas ondas do rádio, né, seja pelo Instagram. Mais uma vez, eu convido a todos a nos acompanhar lá pelo ADV Bruno Sobral. ADV Bruno Sobral. Então, enorme satisfação, inicialmente, reiterar e aclarar as circunstâncias pelas quais, infelizmente, nos fez possível, como já está virando tradição, na última segunda-feira, estarmos juntos. Infelizmente, por questão técnica, e também eu me encontrava em outro município, eu não consegui, de jeito melhor qualidade, fazer essa interação. Então, eu peço desculpas. Agradeço a emissora por organizar o espaço e estarmos hoje aqui falando de trânsito e hoje especificamente, Jorge Bianchi e demais, tratando de um tema extremamente relevante, extremamente importante. Então, hoje nós vamos tratar justamente sobre as consequências da ausência de uma gestão plena e eficaz. Então, após as considerações, você já pode, em ser no caso, autorizar que eu já inicio a abordagem. Vamos lá, vamos a pauta do dia no Falando de Trânsito, a falta de gestão do trânsito e suas fatais consequências para a sociedade. Exatamente, Jorge. Vamos lá. Essa pauta, especificamente detalhada para o primeiro programa, por assim dizer, do ano de 2023, ela não foi escolhida em vão. Ela tem uma razão de ser. Enquanto especialista, no ano passado, 2021, me causou extrema indignação e revolta acompanhar o pseudo-gestor do trânsito no município de Feira de Santana, então superintendente municipal de trânsito, perante a imprensa, ter a sordidez e assim, a desumanidade, até eu posso assim sustentar, de afirmar em público que não havia existido nenhum acidente fatal, nenhuma vítima fatal num trânsito de Feira de Santana. Me causou inicialmente espanto, confesso, mas eu resolvi desde aquele momento já me posicionar e reiteradamente eu coloquei essa posição. Por qual razão? Acima de tudo, Jorge Bianchi e demais que nos acompanham, nós estamos a falar de números, estamos a falar de vidas. Estamos a falar de famílias que são sequeladas, destruídas, famílias que, lamentavelmente, nessa virada de ano, nessa festa de Natal, sentiram a ausência e a perda de seus entes queridos. Então, assim, lastimável ver um gestor público extremamente competente, incapacitado para o cargo, ter tal postura. Inclusive, faço questão aqui de trazer a responsabilidade também, trazer à baila o nome do então prefeito, Colbert Martins da Silva, que é o responsável pela indicação do então pseudo-gestor. Então, ao meu ver, enquanto especialista, eu fiz questão de frisar que hoje eu falaria tranquilo assumindo a responsabilidade. Por qual razão? Ao meu ver, enquanto especialista, não só tem responsabilidade para com essas fatalidades o gestor direto, que vem a ser o superintendente municipal de trânsito, mas também quem o indicou e o mantém no cargo, que vem a ser o prefeito do município de Feira de Santana, o senhor Colbert Martins da Silva. Então vamos lá. Já que em 2021 o pseudo-gestor sustentou que não teve fatalidade nenhuma no município de Feira de Santana, antes que ele cometa o mesmo desatino, eu, enquanto especialista de trânsito, estou aqui com a relação de várias pessoas que no ano de 2022 tiveram suas vidas ceifadas no trânsito de Feira de Santana.
Para quem me acompanha e sabe que eu tenho uma forma bem técnica de pontuar as coisas, não tenho coloração partidária e nunca quero ter. Uma máxima que eu sigo é o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então por isso que eu não gosto de coloração partidária, não gosto de vinculação política, e hoje fiz questão de eu assumir e assinar embaixo que eu estou falando. Vamos lá. Inicialmente dizer que a sociedade, mais uma vez, precisa atentar. Essa falácia que a indústria das multas tem por objetivo preservar a vida é mentira, é falácia. O intuito é apenas e tão somente arrecadar, e lamentavelmente arrecada o custo de vidas. Diversas famílias que estão me acompanhando, eu tenho certeza que várias famílias que estão acompanhando nesse momento essa entrevista, eu irei citar com o devido respeito e, acima de tudo, com o objetivo maior é de evitar que outras famílias venham a chorar. Eu vou citar aqui o nome, a idade, a data e onde ocorreu os fatos. Infelizmente, fatos que sim, enquanto especialista com mais de 20 anos atuando na área de trânsito, eu afirmo de forma bem tranquila, foram fatos que poderiam ser evitados acaso houvesse uma gestão de trânsito eficiente e verdadeiramente imbuída do intuito maior que fosse de salvar vidas, mas não é. Inclusive, eu, enquanto especialista, ou seja, integrante simplesmente da sociedade, venho aqui no órgão de imprensa e eu estou com a relação de dezenas de pessoas que fatalmente estão ausentes nesse momento. A pergunta que eu faço é, tirando essa relação aqui, desafio a qualquer uma outra pessoa nesse momento e durante uma hora, eu dou uma hora, me tragam estes dados. Não irá conseguir trazer. Não irá conseguir trazer ilustres, e isso não pode ser admitido pela sociedade. O custo é muito alto, o custo é o custo de vidas. Se infelizmente não chegou ainda até o seio de sua família, pode chegar a qualquer momento. A fiscalização de trânsito, ela tem que ter por objetivo, princípio, o intuito de salvar vidas, e não a simples alegação de estar salvando vidas para com isso fomentar a indústria das multas. Detalhe, ação nenhuma nesse sentido, sequer a informação nós temos, mas estamos falando de um órgão que está a arrecadar dezenas de milhões de reais anualmente, ainda mais agora com o implemento do vídeo monitoramento. Então, são ações espúrias que precisam ser realmente enfrentadas. A sociedade precisa trazer o debate. A Câmara Municipal de Vereadores precisa definitivamente deixar de ser um rol de capachos do prefeito. Falo mais uma vez, se o atual presidente em exercício, agora então o presidente Eremita, quiser fazer a mesma coisa que fez o então presidente José Carneiro à época, mover as duas ações judiciais, esteja à vontade. Mais uma vez estou reiterando em público, a Câmara Municipal de Vereadores do município de Feira de Santana nada mais é do que um rol de capachos do prefeito. Não cumpre o dever legal de fiscalizar o poder executivo, não cumpre com as suas funções institucionais, apenas e tão somente negociam cargos e interesses próprios, em detrimento e prejuízo da população de Feira de Santana. Estou falando, e se preciso for, pode solicitar que eu envie o vídeo com a minha fala. Mais uma vez, podem mover o processo. Eram dois, eu já venci, estou aguardando o outro. Pode ir para o terceiro ou quarto, mas a responsabilidade precisa ser realmente atribuída a quem deveria assumi-la. No entanto, não assume. Então, além do Superintendente Municipal de Trânsito, além do prefeito Roberto Martins da Silva, a Câmara de Vereadores, na pessoa do seu presidente, também tem a responsabilidade de zelar pela preservação de vidas, de exigir por parte do órgão o fiel cumprimento do seu dever institucional, que não é o de apenas e tão somente arrecadar, que não é apenas e tão somente o de multar, muito pelo contrário, é o de propiciar segurança no trânsito, exercer as suas funções legais e institucionais e com isso alcançar o objetivo maior, que é salvar vidas. Então assim, isto dito, e mais uma vez, acima de tudo com o devido respeito aos familiares e acima de tudo com o objetivo maior de buscar salvaguardar o interesse maior, que são as vidas, eu irei citar aqui nominalmente e inclusive trazendo datas
e fatos, para que desta feita, de forma maledicente, o incompetente e capacitado superintendente municipal de trânsito não tenha a audácia nem o desatino de informar que no município de Feira de Santana, no último ano, não houve fatalidade alguma. Então, trazendo ponto a ponto, primeira situação, Valdinei da Silva Martins, 24 anos, faleceu em 6 de dezembro, acidente com motocicleta no conjunto Paulo Souto, bairro do Aviário. Karine Cordeiro Silva, 33 anos, faleceu em 10/12, acidente envolvendo uma van e uma motocicleta na Avenida de Canal. Vianney Santo de Souza, 50 anos, faleceu em 23 de janeiro, acidente envolvendo bicicleta. Vianney Santo de Souza, 50 anos, faleceu em 13 de agosto, acidente ocorrido no cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra. Infelizmente não há maiores dados. E a Karine Cordeiro Silva, 33 anos, foi que faleceu em 10 de dezembro no acidente envolvendo uma van e uma motocicleta na Avenida do Canal. José Bispo Rocha, 66 anos, faleceu em 23 de janeiro, acidente envolvendo motocicleta e bicicleta no bairro do Sobradinho. Adriele Miranda Freitas da Silva, 23 anos, faleceu em 7 de dezembro, acidente envolvendo motocicleta e carreta no Sobradinho. Reginaldo Santos de Souza, 61 anos, faleceu em 9 de dezembro, atropelado quando conduzia uma bicicleta na Avenida José Falcão da Silva. César da França Soares, 67 anos, faleceu em 4 de setembro, atropelado quando conduzia uma bicicleta na Avenida José Falcão da Silva. Ronald Soares dos Santos, 7 anos, Rafael dos Santos Gonçalves, 18 anos, e Williane Azevedo de Jesus, 16 anos, falecidos em 30 de julho, ocupavam motocicleta e foram atingidos por automóvel em Jaíba. Wagner Nascimento de Jesus, 27 anos, faleceu em 3 de julho enquanto conduzia um automóvel e acabou colidindo com um poste na Avenida Maria Quitéria. Esse acidente que eu vou citar não tem sequer o nome da pessoa, mas a vítima faleceu em 23 de maio, foi num acidente próximo ao posto Via Parque, na região do Feira 7. Era um ciclista que foi atropelado por uma carreta e sequer os dados foram divulgados, sequer há dados de quem tenha sido a vítima, mas foi veiculado pela imprensa. Emerson de Jesus Silva, qual foi a data, Bruno? 23 de maio, um acidente próximo ao posto Via Parque, envolvendo um ciclista e uma carreta. Emerson de Jesus Silva, 22 anos, faleceu em 13 de setembro quando conduzia uma bicicleta e acabou sendo atropelado por uma carreta na região do bairro Calumbi. Outras matérias ainda veiculadas e destacadas por mim. Idoso morre no Hospital Clério Andrade após acidente de trânsito. Aqui já são outras situações. O idoso tinha 66 anos e foi em 23 de janeiro o acidente. Ele estava conduzindo uma motocicleta e se envolveu no acidente com uma bicicleta. A vítima morava na rua Campina, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. Vítima de acidente de moto morre no Hospital Clério Andrade. Um outro já. Valdinei da Silva Martins, 24 anos, morreu nesta sexta-feira, 6 de dezembro, no Hospital Clério Andrade, vítima de acidente. Segundo a polícia, a vítima colidiu a motocicleta em um muro no conjunto Paulo Souto Aviário. Vítima de acidente de trânsito morre no Hospital Clério Andrade. Todos Clério. Por que eu destaquei essa situação? Aqui foi o caso de Vianney Santos Souza, 50 anos. Vamos lá. Por que foi que eu destaquei essas últimas situações? Primeiro, a impressão que nós temos, vamos lá, de início, que são números. É fácil a gente chegar e falar, olha, no ano de 2022, houve X acidentes fatais em Feira de Santana, no município de Feira de Santana. Vamos enxergar de uma forma diferente. Enquanto especialista em trânsito, eu convido a todos a
ouvirem e lerem de forma diferente. Em vez de apenas e tão somente destacarmos que foram X acidentes fatais em Feira de Santana, vamos observar que foram X famílias desoladas em Feira de Santana. São pais, são irmãos, são filhos, são esposos, são amigos, são parentes próximos, pessoas queridas que infelizmente se ausentam por mera consequências da insegurança do trânsito, que precisam ser tratadas, precisam ser enfrentadas pelo órgão gestor de trânsito. A partir do momento que o órgão gestor de trânsito pega tudo isso aqui, finge não existir, sequer comenta isso, por óbvio, o problema não será debelado. Por qual razão? O problema não existe. Aí agora a gente vem para um novo capítulo, o impacto no atendimento de saúde. Quem acha que somente alguns são sequelados, se esquecem que aqueles que são sequelados por consequência de acidente de trânsito ou sinistro de trânsito, terminam, na grande maioria das vezes, ocupando leitos hospitalares. Leitos hospitalares esses que são ocupados por vários dias e de uma forma que poderia sim ser evitada. Então, assim, nesse primeiro programa, esse seria o meu objetivo maior, trazer justamente essa realidade fática. Eu trouxe aqui dados, nomes, datas, eu trouxe fatos, não trouxe especulações, não trouxe hipóteses. Então, passo a responsabilidade mais uma vez às mãos do gestor maior do município de Feira de Santana, que vem a ser o senhor prefeito Colbert Martins da Silva, para que ele possa realmente, imbuído da responsabilidade que lhe é dever, realmente tomar as providências devidas. Mais uma vez eu digo, o trânsito no município de Feira de Santana só serve para arrecadar. Lamentavelmente, a sociedade está entregue à própria sorte, à incompetência e irresponsabilidade daqueles que deveriam, antes de qualquer cidadão, assumir a responsabilidade de fielmente cumprir a legislação de trânsito. Ok, diria Beto Moreno, recado dado. Esse foi o nosso Falando de Trânsito. E Bruno, a gente já pode, aí eu vou sugerir a você aqui a pauta, falar sobre os direitos dessas famílias em relação às mortes provocadas no trânsito. Já fica aqui a dica para o próximo Falando de Trânsito. Combinado, Bruno? Ok, ciente, meu querido. Vamos ao nosso intervalo e na próxima segunda de novo, Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Falando de Trânsito com Bruno Sobral. As cidades podem ser agora toda responsabilizadas, segunda-feira às né? 17 horas no programa De Olho na Cidade da Sociedade Aí o caso Luz tem que FM. Tire suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais. Instagram, @ADV Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75 999.